Graças a Deus estamos aqui muito felizes, porque hoje é o dia de vocês, mamães. Parabéns, feliz Dia das Mães para vocês. Quero dizer que vocês são muito importantes nessa igreja. Agradecer porque cada uma de vocês tem um papel muito importante na família de vocês e na nossa família, a igreja. Eu quero agradecer pelas mães que Deus tem me dado aqui e agradecer também pela minha mamãe, Dona Tereza. Que Deus te abençoe, mãe, e que a cada dia a senhora esteja confiando nele. Então nós vamos ter o nosso tempo de escola dominical e nós pedimos que você sente aí com a sua família e com a sua mamãe e esteja junto buscando o Senhor, tá bom? Que Deus esteja nos abençoando nesse tempo de louvor e adoração e aprendizado da palavra. Nós vamos orar e logo após a gente vai estar continuando com os louvores. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos por cada mãe, obrigado pela vida delas, pelo amor e o testemunho delas, que o Senhor abençoe elas nesse momento e que dê a elas a graça de poder te servir fielmente, Pai. Nós louvamos a Deus pela vida delas, em nome de Jesus, amém. Ok, vamos continuar com nossa adoração nessa manhã tão bela que Deus tem nos dado. E nós vamos então lembrar um pouco das nossas conferências. Vamos ouvir o primeiro cântico, Tua Graça. Esteja meditando e lembrando aí nossa conferência de música. Deus nos salvou através da morte de seu Filho, produzindo muitos frutos. Somos justificados e libertos do pecado. Temos paz com Deus e somos transformados a cada dia. Por tua graça, meu
Ok, graças a Deus por esse cântico tão abençoado em nossas vidas. Traz recordações às nossas vidas. Nesse momento eu quero orar com você, pelas famílias da igreja, e logo após vamos ouvir o nosso segundo cântico, Descansa em Mim. Lembrando aí também as nossas conferências. Vamos orar. Senhor, abençoa todas as famílias da igreja, cada uma delas, sua vida, sua fé, sua comunhão com Deus. E que esse tempo que a gente está tendo hoje seja um tempo bem edificante para cada família. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir Descansa em Mim.
Ok? Que cântico abençoado. Graças a Deus, irmãos. É bom ter vocês aqui. É bom a gente poder aprender um pouco através da palavra e desses cânticos. Nós vamos ouvir o nosso último cântico também, de uma conferência que nós tivemos de música. E esse cântico, ele é chamado Sonda-me, ó Deus. Esteja meditando na letra desse cântico e que Deus nos abençoe. Ao buscar a vontade de Deus, devemos permitir que Ele sonde os nossos corações, as nossas mentes e intenções, a fim de viver de modo que o agrade. Que a próxima música seja a nossa oração constante. Ok, nós teremos agora o nosso tempo de estudo no livro de Números, capítulo 11. E eu peço desde já que você abra sua Bíblia para o livro de Números, capítulo 11. A gente vai hoje estudar todo o capítulo e vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que eu pensei em um tema para esse livro, especificamente para esse capítulo, e o tema que me veio à mente depois de muito ler
e meditar nessa passagem bíblica foi ingratidão. E quando a gente pensa em ingratidão, muitas vezes a gente não acredita que ingratidão é pecado, mas a Bíblia fala que ingratidão é pecado. A ingratidão revela a insatisfação com aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. De fato, a ingratidão pode vir em diversas áreas de nossas vidas. Nós podemos ser ingratos, tanto adultos como crianças, mas também a ingratidão, ela vem de um coração duro, de um coração que não se contenta com a direção de Deus em sua vida. O que nós temos observado são muitas pessoas ingratas, e de fato o nosso tempo tem revelado isso. Mesmo que as pessoas tenham, mesmo que as pessoas sejam supridas, mesmo assim as pessoas são ingratas. E eu queria que esse tempo que a gente pudesse ter, estudando o livro de Números, capítulo 12, fosse um tempo bem edificante. Eu gostaria de meditar com você sobre esse tema, visando aprender com erros de outros, né? E aqui a gente vai aprender com o erro do povo de Israel. Eles erraram muito, não só eles, mas também Moisés errou, e Deus fez com que o povo fosse disciplinado, corrigido, e também Moisés pudesse aprender a confiar mais em Deus. Nós dividiremos o nosso estudo de hoje em 5 blocos, certo? E em cada bloco a gente vai ver como isso pode fazer parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Nós vamos orar e logo após a gente vai estar lendo a primeira parte do texto. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela bondade da vida, agradecemos por estar aqui e agradecemos imensamente ao Senhor pelo bem que o Senhor tem feito por nós. Abençoa esse tempo que vamos ter aqui, Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja conduzindo essa palavra e que ela fale aos nossos corações, que não sejamos ingratos, mas que todos os dias das nossas vidas possamos agradecer ao Senhor pelo que o Senhor é e pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso primeiro ponto a ser tratado aqui é que a ingratidão, ela é manifestada pelos pecadores. De fato, a ingratidão é uma manifestação do coração dos pecadores. O texto nos diz, a partir do versículo 1 até o versículo 9: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que ao Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou no grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite.
quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, nessa primeira parte, nós observamos aqui a ingratidão do coração dos pecadores. Nós observamos, amados, a princípio, que o povo, ele se queixa, né? E ele se queixa aqui a Moisés, mas ele se queixa diretamente a Deus. O povo, diante de Deus, reclama. O versículo 1 aí diz que Deus ouve as reclamações, e a ingratidão geralmente leva às reclamações. Mas o povo também tinha o desejo da comida dos egípcios, e ainda dizem: comíamos de graça. Isso é uma mentira. Eles eram escravos e eles sofriam. Se você ler os textos anteriores, você vai perceber que eles sofriam lá como escravo. Lá no versículo 6 do capítulo vai nos dizer: mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Então o povo diz que a alma está seca, e o povo diz que não vê nada a não ser o maná, como algo desprezível. Então nós observamos aqui a expressa manifestação da ingratidão no coração do povo de Israel, no coração dos pecadores. E aqui eu queria que você pudesse pensar o seguinte, meus amados: o povo, ele peregrinava sob a liderança de Moisés. Eles tinham um caminho a ser conduzido, mas eles tinham também um Deus a quem eles deveriam obedecer. Havia uma constância de ingratidão por todo o povo e por tudo que Deus tinha feito por eles. Eles eram extremamente ingratos. É interessante que Deus estava conduzindo. Nós observamos que depois que eles praticaram essa murmuração, essas reclamações, Deus envia ali fogo, e o fogo chega próximo deles. E isso serviria como alerta para a ingratidão que estava em seus corações. No entanto, o povo continuava com desejos pecaminosos. Se você observa aí, o versículo 4 vai dizer: e o populacho, ou a população, as pessoas ali, todos que estavam ali, falando e tudo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo de comida dos egípcios. Então é como se eles quisessem voltar à escravidão, eles quisessem voltar àquilo que antes eles viviam, e tinham esquecido que Deus deu a eles libertação. No versículo 7 do texto que a gente leu aí, todo dia eles tinham maná, todo dia Deus supria a alimentação na vida deles. No versículo 7 nos é dito: era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bedélio. Espalhava-se o povo e colhia em moinhos. E o interessante de tudo isso é que isso era todo dia. Então, todo dia eles tinham alimentação, mas eles não estavam satisfeitos com o alimento, eles não estavam satisfeitos com a abundância, porque todos os dias eles tinham, não faltava nada. Todos os dias eles tinham alimento, e alimento com sabor, porque o versículo 8 vai nos dizer que eles colhiam, né? E eles moíam aquele alimento, o maná, eles colocavam em panelas, eles cozinhavam, e ali eles faziam bolo. E o interessante é que o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Era algo precioso para o povo de Israel, esse maná, porque vinha de Deus, diretamente de Deus. Mas mesmo assim, eles não estavam gratos a Deus. Sabe por quê? Porque eles só se preocupavam com o seu bel prazer. Eles só se preocupavam com aquilo que satisfazia o seu desejo.
é muito forte quando eles dizem no versículo 6: agora, porém, seca-se a nossa alma. De fato, a alma deles, e aqui a vida deles como um todo, estava seca. Sabe por que estava seca? Porque eles tinham uma vida ingrata a Deus. Eles poderiam muito bem dar graças a Deus pelo livramento, pelo caminhar no deserto, pelo suprimento, mas eles eram ingratos a Deus. Eles tiveram a correção de Deus. No versículo 2, que me chama a atenção, é que o texto nos diz assim: então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. O que nós observamos aqui, queridos, é que Deus ouviu a oração de Moisés, apagou o fogo, mas mesmo assim o pecado ainda estava no coração deles, e isso precisaria ser corrigido. E aí, o interessante de tudo isso é que Deus vai trabalhar isso, certo? Deus vai trabalhar isso. Uma aplicação que eu desejo fazer nesse primeiro momento é: cuidado, que com o passar dos dias nós podemos ser ingratos a Deus. A gente está vivendo dias diferentes, e pode ser que com o passar do dia você comece a reclamar da situação que você está, e você comece então a dizer: como era bom assim, assim, assim. Não, agradeça a Deus pelo momento, ore a Deus pedindo que esse momento passe, e aproveite esse momento, porque nós vamos para o segundo momento, e esse segundo momento ele é muito forte, porque além da ingratidão ser a manifestação do coração dos pecadores, a ingratidão é um peso na vida dos líderes. E aqui eu quero que você se coloque no lugar de Moisés. Moisés, versículo 10 até o versículo 15, nos diz assim o texto: então Moisés ouviu chorar do povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes este mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que mendigas leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeu aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dar-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Esse texto é muito forte, porque a ingratidão, de certa forma, começa a rodear e a entrar de maneira bem funda no coração de Moisés. Moisés, e eu penso que a ingratidão é isso, irmãos, é você deixar de olhar para Deus e você começar a olhar para o homem, para a pessoa. A ingratidão faz isso. Moisés viu o povo chorando, e aqui é muito forte, porque ele viu o povo chorando, e o agir de Deus na vida do povo, Moisés não gostou. E o que me marca aqui é que Moisés, ele fala a Deus, e ele fala a Deus como alguém que tem um coração ingrato também. É interessante porque a ingratidão gera ingratidão. Eu garanto para você, se na sua casa tem aí você, seu filho, sua filha, ou seus filhos, não sei, ou só um filho, e
se você disser assim: hoje essa comida está muito ruim, aí um lá vai dizer assim: é mesmo. Ou você dizer: esses dias está muito mal, outro vai dizer: é verdade. O que a gente vê na televisão, e eu tenho até conversado isso com o Diomar, é só notícias de morte, morte, morte. Mas quantas pessoas têm sido curadas? O que a gente percebe é que as pessoas não estão vendo os que estão sendo curados. Tudo bem que a gente sente, né, pessoas próximas ou distantes de nós morrer, partir, ninguém quer isso. Mas, meus irmãos, Deus tem curado muitas pessoas. Hoje mesmo eu estava falando com o irmão Benjamin, que uma senhora de 80 e poucos anos, ela foi curada e vai passar o Dia das Mães, que é hoje, né? O dia de vocês, mães, parabéns. Ela vai passar com a família dela, certo? Então o que eu quero dizer para vocês é que a ingratidão do povo levou Moisés a ser atingido de uma tal forma que ele começa a dizer para Deus algumas coisas que a gente antes não via ele dizer isso. Veja que ele passa a ver o cuidado de Deus com um olhar diferente. Veja que o versículo 11, o versículo 10, a parte final diz: e pareceu mal aos olhos de Moisés. Pareceu mal o quê? A ira do Senhor grandemente se acendeu. Ele achou que isso era mal. Mas não só isso, veja que o texto diz também: porque não achei favor aos teus olhos. Moisés, ele diz no versículo 11: disse Moisés ao Senhor: por que fizestes este mal ao teu servo? Por quê? E por que não achei favor aos teus olhos? Meus irmãos, eu diria que no Antigo Testamento, uma das pessoas que achou mais favor aos olhos de Deus foi Moisés. Deus salvou ele quando criança. Como jovem, ele ficou um período no Egito, no lugar mais perigoso que tinha para ele ficar. Lá ele aprendeu muito. Ele foi para o deserto, Deus guardou ele, Deus protegeu ele. Ele voltou diante de Faraó, Deus guardou ele. E Deus então liberta o povo e faz o povo caminhar. E Deus guardou e tem guardado. E ele abre a boca e diz: por que não achei favor diante dos teus olhos? Assim é o coração do ingrato. Assim é o coração do ingrato. Ele só vê o que os outros têm de bom, entre aspas, porque não é bom. E ele olha e diz: por que o Senhor não permitiu isso na minha vida? Uma outra observação que eu quero fazer aqui é que a bênção que Deus estava dando à vida de Moisés, conduzindo ele como líder e tudo, foi derrubada por ingratidão por aqueles que estavam ao redor dele. Cuidado com quem tu caminhas, cuidado com o que tu lê, cuidado com o que tu vê, porque você pode ter um coração ingrato diante do Senhor. Mas o que nós observamos ainda aqui é os questionamentos de Moisés, questionamentos de um líder que não aguenta mais tanta ingratidão. É como o povo ali todo o tempo chorando, né? Porque o povo estava aqui chorando e eu penso que não era um choro qualquer, porque o texto diz, olha o que o texto diz, versículo 11: por que fizestes este mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? O povo estava sendo uma carga, estava sendo muito pesado. É tanto que no versículo 15, versículo 14, ele diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Ele diz que o povo é uma carga, ele diz que o povo é pesado. Versículo 15, né? Eu li o 14, agora o 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez.
Você percebe que a ingratidão leva o homem a falar, a pedir? Ele estava pedindo: tira-me a vida. Moisés estava pedindo para Deus tirar a sua vida por causa de um povo ingrato, por causa de um povo que não queria nada com ele. O povo queria voltar para o Egito, continuar na escravidão, e isso abalou profundamente a fé de Moisés. É tanto, irmãos, que ele diz assim, continuando: se tenho achado favor aos teus olhos, mata-me, e não me deixes ver a minha miséria. Interessante que Moisés, aqui, ele questiona a Deus. Moisés abre o seu coração a Deus. Moisés revela, de fato, a miséria. A mesma miséria que o povo estava tendo, Moisés foi contaminado com ela. Mas olha o que diz o versículo 6. O povo diz, e faz uma ligação com essa parte final aqui. O versículo 6, 11:6 diz: agora, porém, seca-se a nossa alma. Uma alma seca é uma alma miserável. Agora olha o que diz Moisés: se tenho achado favor aos teus olhos, eu peço que o Senhor tire de vez a minha vida, e não me deixes ver a minha miséria. Em outras palavras, meu amado, Moisés estava se achando só. Moisés não tinha mais esperança de vida. Moisés não aguentava mais aquele povo, era muito pesado, era um fardo grande. O que restava a esse homem? Chegar diante de Deus e abrir o seu coração e falar de tudo aquilo que estava no seu coração. Ele foi contaminado pelo povo. E aí, é interessante que ele se esqueceu que capítulo 11, versículo 2, Deus tinha acabado de responder a oração que ele fez. Deus, antes daqui, Deus tinha feito muitas coisas para ele, mas sempre Moisés olhava para o povo. Quando ele colocava o povo em primeiro lugar e esquecia de Deus, ele demonstrava essa miséria. Em outras palavras, a ingratidão que foi manifestada pelo coração dos pecadores contaminou Moisés. E aí a ingratidão se tornou um peso tão grande na vida dele que ele não aguentou. Ele então foi e falou diante de Deus. E aqui eu quero deixar uma segunda aplicação. Quando olhamos para os homens, nós esquecemos do agir de Deus. Quando nós olhamos para os homens, nós esquecemos do agir de Deus. E aí, eu fiz essa pergunta até a Diomar. Diomar, como é que a ingratidão é combatida por Deus? Sabe como é que a ingratidão é combatida? Primeiro, através da fé. Quando nós nos submetemos a Ele em obediência. Quando isso acontece, vem a união para combater a ingratidão. Em outras palavras, Deus não se cala diante da queixa de Moisés. E aí Deus fala a Moisés a partir do versículo 16, e nós vamos ler por etapa. Veja que no versículo 16 o texto diz: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes seres anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Deus leva Moisés a entender: tu não está só, Moisés, tu não está só. Deus leva ele a entender isso. Versículo 16 ele está dizendo: reúnam-se. Versículo 17, o texto continua e diz: então descerei ali, e ali falarei contigo, tirarei do teu espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves tu somente. Isso é magnífico, irmãos. Lembra de Elias, quando ele disse assim: eu estou só? Deus disse: tu não está só não,
eu ainda tenho 700 profetas que não dobraram o joelho a Baal. E diante dessa pandemia, você pode achar assim: eu estou só, minha família está só, Deus nos abandonou. Não. Existem muitas famílias que estão passando por grandes lutas e batalhas, mas como a sua família, existem muitas famílias que estão crescendo espiritualmente em meio à pandemia. O interessante é que no versículo 18, Deus diz, versículo 17, Deus diz que tiraria o espírito de Moisés e dividiria com 70 anciãos, superintendentes ali. E uma coisa interessante no versículo 18, ele diz, Deus diz: dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Deus então diz: eu vou dar carne para vocês comer, eu vou dar carne. Deus leva Moisés a entender que ele não está só na sua luta contra a ingratidão. Deus responde a Moisés e Deus direciona Moisés juntamente com os líderes religiosos ali, os anciãos, homens que faziam parte da liderança. Deus compartilha o seu espírito com os homens e Deus revela a Moisés que ele não levará essa carga sozinho. Isso é uma luta na vida de todo líder. E se você lembra de Moisés, Jetro vai dar um conselho a ele: Moisés, divide as cargas, porque isso te é muito pesado. Então talvez tenha líderes que estão passando por muitas batalhas internas, porque nesse momento quer trabalhar, quer botar o alimento em casa, e muitas vezes vai ter que ficar em casa, e muitas vezes tem aquela cobrança da esposa, aquela cobrança dos filhos, e muitas vezes o líder se sente alguém que não pode fazer nada. Mas lembre-se, tudo tem o tempo de Deus, tudo Deus tem um propósito e Ele está nos ensinando. Moisés, ele questiona até mesmo o agir poderoso de Deus, porque Deus disse que iria acabar com aquela fome, meus irmãos. No versículo 19 do capítulo 11 diz: não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Você percebe como a ingratidão demonstra uma falta de amor a Deus, uma falta de apego a Deus. A ingratidão gera um afastamento de Deus, a ingratidão gera isso, e nós observamos isso. Porém, no versículo 21, respondeu Moisés, e aqui lembra que Deus está trabalhando a dureza no coração do povo de Israel, mas de Moisés. Por que eu digo isso? Se Deus dissesse para você que você ia comer carne, você tinha dúvida que ia comer carne? Eu não tinha não. Agora, se Deus dissesse para você: você vai comer carne que vai sair pelo nariz, e vai ser um mês todinho comendo carne, você duvidaria? Não. Mas olha o que acontece com Moisés, olha o que acontece com ele. O texto diz no verso 21, Moisés respondeu: 600 mil homens de pé, é este o povo no meio do qual eu estou. E tu dissestes, ele está dizendo isso com Deus: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro? Como é que esse povo todo vai comer carne o mês inteiro? Versículo 22, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado, que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem?
Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia escutado ou encurtado a mão do Senhor? Quem está falando aqui, meus queridos, é Deus. Deus mostra, diferente de Moisés, o poder. Moisés olha para o homem, olha para os animais, olha para os peixes, e Moisés não olha para a mão de Deus. Moisés não olha para a mão de Deus. E isso é o que pode acontecer comigo e com você. Sabe o quê? Nós olharmos para as grandes dificuldades e não olharmos para a mão de Deus agindo sobre nossas vidas, sobre minha vida e sua vida. Agindo Deus, quem é que vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 24 e 25, Moisés cai diante das suas palavras. O versículo 24 diz: saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor. Eu ainda acredito que ele foi lutando, mas ele disse o que Deus disse a ele. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O que a gente observa aqui é que aquele ato foi um ato único. E quando acontecem esses atos únicos, é para manifestar o poder de Deus. Deus tira o espírito de Moisés, coloca nos homens, eles profetizam, mas depois disso nunca mais. Moisés estava sobrecarregado, o povo estava muito em cima dele. Deus então compartilha, é isso que Deus faz comigo e com você. Deus usa a igreja, Deus usa irmãos e irmãs. Você não está só. Ah, mas irmão é isso, irmã é aquilo. Para de olhar para o homem, olha para Deus, olha para o Senhor mudando tua vida e usando a sua igreja para isso. Como Deus usou aqui homens, Deus também hoje usa a sua igreja. Interessante aqui é que eu quero trazer uma breve aplicação aqui. Nós podemos vencer a ingratidão seguindo a direção de Deus em nossas vidas. Quando Moisés passa a seguir o que Deus então colocou, impôs para a vida dele, o que nós observamos é que Moisés começa a ver Deus agindo. E o interessante de tudo isso é que nós chegamos num versículo onde Deus, e aqui é o nosso quarto momento, onde Deus ensina Moisés e ele aprende, né? Ele aprende com a lição. Versículo 26 até o versículo 30 nos mostra que 2 homens estavam fora do contexto daqueles outros que estavam lá, mas esses 2 homens, eles foram alistados para também receber o espírito de Moisés. Vejamos, verso 26: porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Edade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíra a tenda, eles ficaram lá no arraial. E o texto diz: e profetizaram no arraial. Os mesmos outros que profetizaram na tenda, esses que ficaram no arraial também profetizaram. E o texto diz que então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Edade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Num, aquele que eu falei alguns dias atrás, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe a eles. Você lembra que no Novo Testamento aconteceu isso também? Alguém estava pregando que não andava com os discípulos e alguém disse:
Senhor, proíbe a eles. Aí, eu acho que Deus disse: quem não é por nós é contra nós. Aqui Josué diz: proíbe eles. Mas olha como Moisés agora ele expressa a visão dele de unidade. Veja o que o versículo diz, versículo 30. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? É uma das coisas que todo líder, eu penso, que luta. E Josué estava sendo trabalhado nesse sentido. Moisés diz: tu está tendo ciúme por mim? E olha as palavras de Moisés agora, como são diferentes. Ele diz: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Moisés está dizendo: ah, se todos pudessem ser como eu sou, porque isso seria bom. E o interessante de tudo isso, amados, é que Moisés aqui, ele se alegra com aquilo que os homens fizeram. Eles eram parceiros agora nessa luta contra a ingratidão, mas Moisés, ele contempla o agir de Deus. No versículo 30 nos é dito assim: depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel, agora todos estavam ali juntos, e todos estavam com o mesmo propósito, de buscar a Deus. Moisés aprende que ele não está só, e depois que ele aprende, ele disse: eu quisera eu que muitos profetizassem. Ele diz aqui de uma maneira bem forte, ele diz: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, todo o povo do Senhor. E aí nós vamos fazer uma breve aplicação aqui. Quando Deus transforma a nossa vida, também nós estaremos ajudando outros em suas dificuldades. Moisés agora estava auxiliando Josué, porque Josué estava com aquele mesmo espírito de Moisés: é só tu, Moisés. E Moisés diz: não, Deus, quisera eu que Deus usasse mais pessoas, Josué. Deus trabalha isso no caráter de Josué, ajudando a ele. Nosso último momento, então, nosso último bloco, vai falar acerca de Deus dissipando a ingratidão no meio do povo de Israel. Deus dissipando, eliminando a ingratidão no meio do povo de Israel. Nós vimos que a ingratidão é uma manifestação que vem do coração do pecador. Vimos que essa ingratidão, ela é um peso para a liderança e, de certa forma, até contamina a liderança. Mas vimos também que a ingratidão, ela é combatida quando o povo de Deus se une e faz aquilo que Deus manda. E aí Deus ensina, que foi o caso de Moisés, ele aprendeu, e agora Deus dissipa a ingratidão no meio do povo de Israel. Os textos que se seguem são muito fortes, certo? Olha o que diz o texto, versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Seria um tipo de ave, certo? E ali veio do mar. Deus trouxe isso e fez com que o povo pudesse ver o seu poder. Veja o que acontece: e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Vamos pensar aqui, você que está aqui, você que está aí acompanhando, caminho de um dia seria mais ou menos quantos quilômetros? Pensa aí. Se você for que nem eu, que tem um preparo físico, que é atleta e tudo mais, aí você vai conseguir andar aí talvez uns 20 quilômetros, uns 10, não sei. Mas se você for igual a outros irmãos, você vai mais longe. Uma coisa é certa: caminho de um dia. Mas olha aí, o texto diz: ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Seria mais ou menos quase 1,5 metros. Caminho de um dia, cordonizes em todo lugar, e cerca de 1,5 metros de altura.
Versículo 32. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, olha só, um dia, à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e estenderam para si ao redor do arraial. A ideia aqui é que Deus, Ele deu para cada um, não foi pouco não, foi muito, porque lá Ele diz, no versículo 19, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem ainda 20, mas um mês inteiro. Você vai comer cordoniz, carne, um mês inteiro. E você pode comer toda hora, que não acaba não, é o mês inteiro. Só que é forte aqui. Deus agiu poderosamente para mostrar o seu poder, mas também para levar o povo a ser desmascarado, porque a ingratidão continuaria no coração deles. E aí, amados, o versículo 33, ele diz assim: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, né? Em outras versões vai dizer que ele feriu o povo com uma peste, com algo forte, que o povo então chegou a morrer. Agora eu fico imaginando que um povo ingrato é sempre ingrato. Eu penso que talvez eles, com aquela cordonize lá, comendo aqui, eles diziam assim: rapaz, poderia ter pelo menos um suco, né? Poderia ter pelo menos isso. Eles queriam comer carne. Deus lhes deu carne, mas mais do que carne, Deus lhe mostrou a sua justiça. Deus mostrou quem era de fato Deus. Mas mesmo assim, eles continuaram duro em seus corações. Todo o povo, aquele povo ingrato, eles foram mortos, porque a ingratidão também, ela leva à morte, certo? Muitas pessoas estão tirando a vida aí, porque são ingratos. Aí talvez você diga assim: não, mas pastor, o senhor não conhece a situação da vida deles. Meus irmãos, você que está nos ouvindo, todo mundo passa por dificuldade. Quem é que não passa por dificuldade? O próprio Senhor Jesus morreu em uma cruz. A ingratidão é pecado, e ela precisa ser combatida. E como é que ela pode ser combatida? Quando você é grato a Deus, quando você agradece a Deus, quando você expressa a sua gratidão: Senhor, obrigado pela esposa, pela mãe que o Senhor me deu, obrigado pela minha família, obrigado por minha casa, pela igreja que eu faço parte, obrigado, Senhor, obrigado. Veja que a ingratidão também parou o povo ali, e depois que Deus corrigiu, Deus então age com justiça e juízo. Olha o que diz o verso 34 e 35: pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram um povo que teve um desejo de comidas dos egípcios. E esse desejo expressava a ingratidão. Eu poderia dizer assim: porquanto ali enterraram um povo ingrato. E toda vida que a gente lê esse texto, a gente vai lembrar de um povo que foi enterrado por causa da sua ingratidão. Mas também, olha o que diz o versículo 35: de Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. A ingratidão às vezes para a gente de caminhar. É preciso
tirarmos a ingratidão da nossa vida para poder a gente continuar. E aí eu chego ao final, nós observamos aí 5 lições, e eu queria fazer 4 aplicações finais. A primeira delas: não tenha uma vida ingrata aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então, vamos lá, as crianças da igreja, para de reclamar, para de dizer que a carne não é boa, que isso não é bom e tal, agradeça, porque tem muita gente que não está comendo, e aí serve para os jovens, para os homens e para as mulheres. Segunda aplicação: seja fiel a Deus, não permita que a ingratidão dos outros contamine sua vida, né? Não permita. O que a gente observa hoje é que se você assiste determinado tipo de jornal, e aqui eu não vou dizer qual jornal, mas se você assiste qualquer determinado tipo de jornal, você sai de lá chorando. Sabe por quê? Porque não passa uma notícia boa. Se pelo menos botassem lá, foram curados tantas pessoas, tal família toda foi salva, mas não. Ou alguém morreu e foi para o céu porque era um crente em Jesus Cristo, não. Então seja fiel a Deus e não se contamine com esse período de ingratidão. Terceiro, seja unido com o Senhor, pois assim não haverá ingratidão na sua vida. Se una ao Senhor, porque Ele todo tempo tem dado a você bênçãos sem medidas, não é verdade? E quarta aplicação: contemple a mão do Senhor. Contemple a mão do Senhor na sua vida. Ele tem suprido todas as áreas da sua vida, nenhum Ele deixa faltar nada. Lembra daquele texto: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Lembra também daquele texto: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Vamos orar e pedir que Deus abençoe, para que a gente tenha um coração grato e que possamos tirar lições para não sermos ingratos como esse povo foi e foi destruído por conta da sua ingratidão. Ore comigo. Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo aprendizado. Obrigado porque nós temos diversos motivos para ter uma vida de gratidão ao Senhor. Precisamos apenas abrir os nossos corações em obediência e submissão ao Senhor e manifestarmos o quanto nós somos gratos a Ti. Nós oramos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, chegamos ao fim da nossa escola dominical. Nós agradecemos a Deus por cada momento. Estejamos refletindo em tudo que aprendemos. Queremos dar alguns avisos. Todos os domingos a igreja está aberta de 8 às 9 horas da manhã. À noite, de 18 até às 19. E na quarta-feira, nós estaremos realizando o culto sempre pelo Facebook, tá bom? Nos domingos, você assiste no canal do YouTube, tanto pela manhã como à noite. Faz sua inscrição lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Também quero lembrar os jovens que nós estamos tendo nossa reunião de terça e aos sábados também, certo? E queria agradecer a todos que têm cooperado com as cestas básicas. Muito obrigado, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de nós. Vamos orar uns pelos outros e que Deus nos abençoe. Bom dia e até a noite, se Deus quiser.